como o pastor Dionísio falou e como apareceu no prospecto falando desse evento, nós vamos meditar hoje sobre o que significa ser wesleyano hoje, mas vamos nos limitar somente às implicações do fato de sermos wesleyanos para santidade, para espiritualidade. Na verdade, a contribuição de John Wesley para a vida da Igreja de Cristo é algo fantástico, é algo extraordinariamente grande, e eu acho que num livro só, por exemplo, não daria para falar de maneira adequada sobre todas essas contribuições, então vamos nos limitar somente às implicações do fato de sermos wesleyanos para a santidade, para a espiritualidade. E para começo de conversa, eu gostaria de lembrar aqui, fazer uma observação aqui. Nós precisamos entender um pouco melhor a posição teológica de Wesley. Nós estamos acostumados a ouvir e ler acerca de controvérsia entre o calvinismo e o arminianismo, entre Calvino e Tiago Armínio, e na verdade John Wesley era filho de um arminiano, mas ele harmonizava alguns elementos do calvinismo com os ensinos do arminianismo. Então ele não era calvinista, mas dentro da sua teologia nós podemos ver muita coisa que ele herda de João Calvino, e também, mesmo sendo filho de arminiano e vivendo dentro de um círculo arminiano, ele não era um arminiano, como a gente poderia dizer, não era um arminiano típico. Então ele enfatiza alguns ensinos do arminianismo. Ele fica mais ou menos no meio do caminho. Ele harmoniza o calvinismo com o arminianismo, e no material que vocês vão receber eu trabalho isso de maneira um pouco mais detalhada, mas eu acho que o importante aqui dizer que Wesley concordava com Calvino, por exemplo, na questão da depravação total do homem, né? E nesse sentido ele está aquilo que Wesley pensava sobre o ser humano, sobre a natureza pecaminosa do homem, é muito mais próximo daquilo que Calvino ensinava do que daquilo que Armínio ensinava. E dentro da teologia de Wesley, então, há pelo menos 3 elementos que são características distintivas, são marcas da teologia de Wesley. A graça preveniente do Espírito Santo, né? A perfeição cristã, ou a doutrina da inteira santificação, e o testemunho do Espírito Santo. O Espírito Santo falando conosco, falando com o espírito do homem, dando testemunho acerca da sua condição espiritual. Então, nós temos esses elementos que são características distintivas, são características peculiares da teologia de Wesley. E a questão então é: o que significa ser wesleyano hoje, né? Vivendo e proclamando mensagem que carrega essas características. E uma outra coisa que eu gostaria de dizer é que nós precisamos pensar no que significa ser wesleyano hoje no contexto brasileiro. A nossa teologia
deve responder a questões que o nosso contexto histórico, social e cultural apresenta a Igreja de Cristo. Se nós estivéssemos vivendo nos Estados Unidos ou na Europa, então a nossa teologia obviamente deveria apresentar respostas a questões que aquele contexto norte-americano ou europeu apresenta para a Igreja de Cristo. E nós vivemos no Brasil, na América Latina, e o nosso continente, o nosso país tem alguns problemas e algumas peculiaridades, algumas idiosincrasias. O nosso contexto brasileiro e latino-americano desafiam a Igreja com algumas questões que talvez irmãos de outros países, outras latitudes, outro hemisfério não enfrentam com tanta força. Então a gente precisa pensar em ser wesleyano hoje, mas pensando sempre no contexto brasileiro e também pensando no movimento evangélico brasileiro hoje. Não vou falar sobre o contexto brasileiro, o movimento evangélico brasileiro hoje. Nesses últimos dias ou nessas últimas semanas, todos os dias, toda hora nós estamos sendo bombardeados com notícias sobre escândalo envolvendo nossos políticos, o presidente do nosso Senado, o ex-presidente do nosso país, né? E com relação ao movimento evangélico brasileiro hoje, eu creio que basta dizer que hoje a palavra evangélico é uma palavra que causa certo desconforto, tanto para os não cristãos que olham com muita desconfiança para igrejas evangélicas marcadas por escândalos sucessivos, e como também aos cristãos que são mais sérios, mais réticos. Muitos cristãos não gostam de dizer que são evangélicos, porque se há alguns anos o fato de alguém se apresentar como evangélico ou como crente em Jesus Cristo era suficiente para angariar respeito, né? Hoje você se apresentar como evangélico é um caminho quase certo para as pessoas olharem assim com uma certa desconfiança, começarem a evitar você. E dentro desse contexto brasileiro e dentro do movimento evangélico brasileiro, hoje, você ser wesleyano seria viver e proclamar a mensagem mais necessária, mais relevante ao Brasil, mas na contramão das igrejas evangélicas brasileiras. Eu vou voltar a esse ponto no final dessa exposição, mas eu tenho para mim, a minha convicção é que ser wesleyano hoje é viver e proclamar a mensagem de que o nosso país mais precisa. Viver e proclamar a mensagem mais relevante para o nosso país, mas isso significa também viver na contramão das igrejas evangélicas brasileiras. E